Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo vivo, venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditar nas Escrituras. Hoje nós vamos meditar e terminar mais um livro dessa poderosa palavra de Deus, que é o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Nós vamos falar sobre a paixão de Cristo, sobre tudo que ele sofreu. Vamos meditar, sobre a traição e abandono dos seus discípulos, sobre a sua humanidade, sobre a nossa humanidade, sobre a nossa carnalidade, a nossa fraqueza diante das tentações, das lutas espirituais. Nós vamos aprender sobre o amor de Jesus e sobre tantas coisas que são essenciais para nós conseguirmos viver nessa terra, entendendo a nossa identidade, entendendo como nosso Pai é bom e misericordioso, como nós somos frágeis e, portanto, devemos ser muito humildes e como nós precisamos ser totalmente dependentes do nosso Pai e do Espírito Santo que nos foi derramado por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos começar com uma oração, então? Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. O Senhor é dono de tudo. Tu és o Senhor. Toda a autoridade lhe foi dada, Senhor, no céu e na terra. Nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor venha alinhar todas as coisas, Senhor, segundo ao Teu propósito. Cada um que vai entrar, cada um que vai ver depois, a maneira como as palavras vão ser ditas. Espírito Santo, como eu dependo de Ti, Senhor. Ah, Senhor, eu sou um vaso de barro tão frágil, Senhor, mas o que nós carregamos é a poderosa palavra inerrante de Deus. Então nós te pedimos que nós sejamos esse canal, Senhor, que este Instagram, que o meu Instagram, que a minha voz seja um canal, Senhor, um canal de acordo com o Teu Espírito para propagar a mensagem do reino e levar esperança e edificar a fé dos meus irmãos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Então vamos começar com o capítulo 25. O capítulo 25 começa com a parábola das 10 virgens. Como nós temos 4 capítulos e são capítulos grandes, né? O capítulo 26, então ele é um capítulo bem grande. Eu vou tentar não me ater muito particularmente em cada uma das perícopes, dos trechos, porque senão a gente não vai conseguir em uma hora. Mas a parábola das 10 virgens, Jesus está começando a falar, né? Na verdade, no capítulo 24 ele começa a falar sobre a grande tribulação, sobre como seriam os tempos do fim. Ele vai começar a falar sobre vigilância com a parábola das 10 virgens, com a parábola dos 3 servos, vai falar sobre o juízo final e então ele vai de fato entrar naquele período ali onde ele vai ser ungido, né, por Maria lá em Betânia, e ele vai então ter a última ceia e acontecer a traição e toda a paixão de Cristo. Então, no capítulo 24 ele começou falando sobre os tempos do fim e agora ele quer falar sobre a importância de nós sermos vigilantes. Ele começa falando sobre 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens. São 10 virgens, 10 moças que esperavam o noivo para entrar no banquete, né, para entrar nas bodas de casamento. E aí a gente vai ver que essas 10 virgens, elas deveriam estar com suas lamparinas acesas, né, principalmente na hora que o noivo chegasse, elas tinham que estar preparadas. Só que 5 dessas 10 virgens eram tolas, eram nécias, eram imprudentes, né? Nessa aqui tá falando insensatas. E outras 5 eram sábias, eram virgens que estavam preparadas. Aqui vai falar prudentes. Então vamos falar insensatas e prudentes. As 5 que eram insensatas, elas levaram apenas o necessário para manter acesa por um tempo aquelas lamparinas. Só que as sábias, elas levaram azeite reserva. Como o noivo demorou a chegar, tardou o noivo, todas as 10 adormeceram. Mas aí eles ouvem o grito, né? Ouvem o som, né? O chamado do noivo à meia-noite. E ele vai chamar as outras. Deixa eu só achar como está escrito nessa versão aqui. À meia-noite foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando. E aí quando elas vão receber, as 5 que eram imprudentes, elas percebem que acabou o azeite. Acabou o azeite, não tem fogo na sua lamparina, elas precisam ter. E elas vão pedir para as 5 sábias que compartilhem com elas o azeite que elas têm. E elas falam: nós não podemos compartilhar, porque se a gente compartilhar vai faltar para nós e para vocês. Vão lá e busquem vocês mesmas o azeite. E aí enquanto elas vão para buscar, para poder
encher, já não há mais tempo, o noivo entra e só aquelas 5 sábias entram para bodas de casamento, né? Então, o que a gente tem que aprender com essa parábola? Deixa eu cumprimentar aqui a Cacá, que entrou. Seja bem-vinda, Cacá, Deus te abençoe. A Ivonete também, minha querida companheira, Deus abençoe você. E eu quero mandar um beijo para minha mãezinha, que assiste todas as noites. Beijo, mamãe. Beijo, dona Leni, que Jesus abençoe a senhora grandemente, viu? Então, gente, a parábola das 10 virgens, ela vai falar sobre vigilância, sobre constância, sobre fidelidade. A gente vai sempre entender que quando a gente fala sobre a fé, ela é representada por esse fogo. Deus quer que nós estejamos com a nossa chama acesa. Queimar por Ele é ter essa fé, dessa devoção, dessa convicção sempre acesa. E o azeite é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ser aquilo que vai fazer queimar, né, para que essa fé esteja sempre acesa. Então nós precisamos do Espírito para estarmos de fato com uma fé que vai permanecer. E buscar do Espírito é ter essa reserva. Porque tem muitas pessoas que elas vivem no limite daqui a pouco eu vou chutar o balde. Muitas pessoas, né, ontem até conversando com minha amiga Marquiane, ela falando sobre isso, ela pregou sobre preguiça espiritual, o campo do preguiçoso, e foi tão interessante como ela me pontuou isso, como que Deus falou com ela. Sabe aquela pessoa que, o Salomão fala assim, passei pelo campo do preguiçoso, quando eu olhei, o muro tinha brechas, o campo estava cheio de mato, e aquele homem estava dormindo. Vou descansar só mais um pouco. Então, o que é o contexto? Muitas pessoas espiritualmente, elas ainda não morreram, mas a fé delas está por um fio. E se a gente não encher de combustível, gente, a gente não vai conseguir resistir no dia mal, a gente não vai estar pronto quando Jesus voltar. Então o que ele está dizendo é: vigiem, permaneçam se enchendo daquilo que é o combustível da vossa fé, que é o Espírito Santo, revelando através da palavra, da oração, do jejum, das disciplinas espirituais, da comunhão, acendendo uma fé fervorosa que não se apaga. Lembrando que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Amém? Ele conta a parábola dos 3 servos, que é uma parábola, né, dos talentos também. Vocês me desculpem, eu deixei minha impressora imprimindo um material para o Ministério Infantil. E aí eu precisei deixá-la trabalhando. E aí nós temos essa parábola dos 3 servos, né? Essa parábola conta que o reino dos céus, Jesus está dizendo que o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem e ele vai entregar os seus bens para alguns dos seus servos, né? Ele vai entregar o seu dinheiro para alguns dos seus servos. Para um servo ele entrega 5 talentos, para o outro servo ele entrega 2 talentos e para o outro servo ele vai entregar 1 talento. A Bíblia diz que ele vai entregar segundo a capacidade de cada um. Isso é muito importante a gente lembrar, que Deus não nos dá nada que Ele mesmo saiba que nós conseguimos suportar, que nós conseguimos desenvolver, que nós conseguimos fazer. Não tem nenhum ministério que Deus vai nos confiar que vai ser além da nossa capacidade. Se tem alguma coisa que está nos deixando como Martas, cansadas, ansiosas, é porque tem alguma coisa que precisa ser reavaliado. Será que nós estamos passando o tempo que é necessário na presença para poder servir, né? Como nós devemos servir, como Maria estava ali, né, aos pés de Jesus, mas Marta estava deixando o tempo com Jesus para fazer todas as atividades, por isso ela estava tão cansada, tão sobrecarregada, tão ansiosa, né, preocupada com tanto serviço. Então a gente precisa sempre entender que nada que Deus nos dá é maior do que a nossa capacidade. Existe sempre uma capacidade de desenvolver. E olha só, cada um daqueles homens ali, ele tinha capacidade de duplicar aquilo que Deus deu para eles, né? Aquilo que o homem deu para eles. Tanto que o primeiro, que tinha 5 talentos, ele vai produzir 10 talentos, né? Ele vai apresentar outros 10 talentos, né? O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. Outros 10 não, desculpa. Outros 5 talentos. Então ele recebeu 5 talentos e devolveu 10. O que recebeu 2 talentos, da mesma forma, ele vai também duplicar, né, aquele ganho ali e vai devolver 4. Mas aquele que recebeu 1 talento apenas, ele vai esconder aquele talento. E ele não vai usar de nenhuma oportunidade para investir aquele dinheiro, para colocar no banco ou para fazer qualquer coisa que pudesse fazê-lo render para
o dono, né? Que é aquele que nós vamos devolver todas as coisas, prestar contas de todas as coisas. Uma coisa que eu achei interessante é que a mesma resposta que Jesus vai falar, né? Que aquele Senhor vai responder, a mesma resposta que ele dá para o que rendeu os 5 talentos, outros 5, e o que rendeu aos 2 talentos, outros 2, é a mesma resposta. Ele vai falar, o elogio é o mesmo. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra pro gozo do teu Senhor. Então, para Deus não é a quantidade que importa, mas é a fidelidade. Aquele que recebeu a incumbência de pregar para 1 milhão de pessoas, se ele fez o que Deus mandou ele fazer, ele vai ser tão elogiado como aquela que Deus chamou para criar, bem criado, 2 crianças. Porque aquelas 2 crianças, né, no reino dos céus, iriam produzir fruto, iriam alcançar pessoas, iriam ser, né, pessoas importantes para o reino, para cumprir algo que Deus tinha para cumprir na terra. Então, para Deus, o que importa não é a quantidade daquilo que a gente produz, mas é a fidelidade de pegar aquilo que Ele nos deu. E o que é um talento? É um dom que Deus nos deu, é uma oportunidade, é um recurso, é o nosso tempo, é o nosso corpo. Tudo que Deus nos confiou é um talento que Ele nos deu. E a pergunta é como nós temos, o que nós temos feito com tudo que Deus nos deu? Nós temos desenvolvido, investido para gerar mais para o reino, ou nós temos escondido porque vamos deixar aqui, vamos deixar guardado mesmo? Porque uma coisa que eu acho muito interessante é que a desculpa daquele último servo que recebeu um só talento era uma desculpa muito bonita até, um discurso bonito, não é verdade? Não, guardei, porque o Senhor é severo, é um homem severo, colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Então, por causa desse meu temor, eu guardei. E Deus falou isso muito comigo uma vez quando eu estava lendo um livro. Tem muita gente que fala assim, eu temo muito a Deus, eu não quero fazer nada de qualquer jeito, então não vou fazer, eu prefiro não fazer isso, prefiro ficar no banco, porque se for para fazer alguma coisa para Deus tem que ser bem feito. O discurso é muito bonito, só que a atitude, lembra que nós falamos ontem dos 2 filhos? Um filho falou, eu vou, pai, mas acabou não indo. E o outro falou, não, pai, não quero ir, mas acabou indo. Qual que obedeceu? Deus não quer palavras. Deus não quer palavras vazias de pessoas que agem como se temessem, mas que falam como se temessem, mas que não agem como tal. Deus quer pessoas que entendem que tudo que Ele nos deu é para o reino dele, deve ser desenvolvido, deve ser investido para gerar mais. Eu entendo muito claramente isso, tudo que Deus nos deu. Qual que é a sua capacidade? Tem pessoas que têm uma capacidade de falar com as outras. Tem pessoas que têm capacidade de ouvir. Tem pessoas que são ótimas para a mídia. E como Deus tem usado a mídia nesse tempo, né? Tem pessoas que têm dons para atuar. Tem pessoas que têm dom para dançar. Tem aqueles, né, como eu amo, cantar. Qual é o seu dom? Tem pessoas que vão para a área da arte. Tem pessoas que vão para a área das artes plásticas, para ler, para literatura. Aonde Deus te colocou, tem pessoas que gostam de contar histórias, né? O que Deus te confiou? Usa esse dom, usa esse talento, usa esse recurso. Talvez o recurso que Deus te deu, que é tão importante, é um comércio, que vai ser um lugar aonde a palavra de Deus vai ser disseminada. Não esquece, você não está aí para ganhar dinheiro. Nós precisamos sempre nos lembrar do motivo principal para o qual Deus nos confiou todas as coisas, que é para a glória dele. Amém? Chiquinha, bem-vinda. Irmão Marquinhos, seja bem-vindo. Boa tarde, irmão. Paz do Senhor. Eu sei que nós terminamos o livro de Mateus ontem na leitura, né? Mas vai ser hoje a nossa meditação aqui, né, na live, e amanhã e depois nós vamos falar de 5 capítulos de Marcos, tá bom? Então, do 1 até o 5 na quinta e do 6 até o 10 na sexta, se Jesus permitir. Então, usa o que Deus te deu
para a glória dele. Desenvolva. Eu já pus no meu coração, agora eu tô falando aqui em público, eu vou ter que desenvolver. No ano que vem eu quero aprender um novo idioma, eu quero aprender espanhol, porque eu sinto no meu coração. Gente, e é uma coisa que o Espírito Santo, ele começa a colocar na sua mente, sabe? Sabe uma coisa que do nada você fala, gente, que vontade de fazer um curso disso. Gente, que vontade de fazer. Gente, que vontade de aprender aquilo. Gente, que vontade de desenvolver esse dom. Gente, que vontade de abrir esse negócio. Gente, que sabe aquilo que... Quanto mais no Espírito você está, mais você entende o que é a direção do Espírito. E eu pus meu coração hoje de tarde, ano que vem, sem falta. Porque esse ano eu me dediquei aqui, tirando tempo para as lives, um estudo mais profundo das Escrituras. Eu quero continuar minha vida inteira assim, com o estudo. Mas eu creio que vai sobrar um pouco de mais tempo, então eu quero aprender espanhol. O que você pode fazer? O ano está acabando. Lembre-se que é para a glória de Deus. Vai abrir um novo projeto, um novo ministério, um projeto social para alcançar pessoas. Outra coisa que Deus coloca no meu coração é essa necessidade de ano que vem estar fazendo trabalho nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias. Vamos mover. Mas não estagne, não vá para esse lugar de apatia espiritual. Não deixe essa chama se apagar. Se você precisa de mais azeite, busque o azeite, enchei-vos do Espírito Santo, para que ele possa te direcionar. Amém? Jesus começa então a falar uma parábola sobre o juízo. Uma parábola não. É uma parábola também, né? Porque ele vai falar sobre o juízo final. Ele diz assim, olha, é parábola no sentido de que ele vai falar ovelhas e bodes, mas é literal quando ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Gente, ele está voltando. Jesus, o Filho do Homem, vai vir em glória. Ele vai vir rodeado de todos os anjos. E nós vamos vir junto com eles. A igreja, né, que estava guardada ali na tribulação, vai vir com Jesus na sua segunda vinda, né, para esse tempo de juízo final aqui. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele vai separar, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Lembra que eu falei aqui dos asilos, dos hospitais, das penitenciárias? Nesse momento, Jesus vai falar assim, olha, naquele dia, eu vou falar assim, vinde benditos do meu Pai. Recebam a herança, como herança, o reino que ele lhes preparou desde a fundação do mundo. Por que vocês são dignos de receber essa herança? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava doente e me visitastes, esteve nu e me vestistes, estava na prisão e fostes me ver. E aí os justos vão perguntar, quando que nós fizemos isso, Jesus? O Senhor estava nu e eu te vesti? O Senhor estava com fome e eu te dei comida? Quando que eu fiz isso? E Jesus falou assim, quando você fez a qualquer um desses pequeninos meus irmãos, você fez a mim. Quando você fez qualquer boa ação com o objetivo de glorificar a Deus, a qualquer necessitado, quando você demonstrou um amor, não só de lábios, né? João vai falar na primeira carta de João, vai falar assim, olha, amemos não só de palavras, mas em atitude e em verdade. Quando vocês alcançaram os necessitados, vocês alcançaram a mim. Uau! Quando nós fazemos qualquer coisa para a glória de Deus, para alguém que precisa, não para ser visto, mas para que Deus seja glorificado, nós estamos fazendo para Jesus. Isso é muito forte, gente. É uma coisa que a gente tem que exercitar a nossa mente, para a gente não ficar como Marta. Sabe, vai ter dia que você vai criar o seu filho, vai ser difícil. Lembra que você está criando ele para Jesus. Porque se você está fazendo isso para o seu filho, é para Jesus. Se você está alcançando um necessitado, está ajudando com um alimento, não é porque a pessoa merece, não é porque o mundo, a fome do mundo vai acabar porque você doou uma cesta básica, não. Mas quando você está fazendo isso, você está fazendo para Jesus. Jesus está falando, quando você deu para divertir alguém que estava nu, você estava me dando aquilo, você estava fazendo isso como se para mim, e eu recebi essa oferta. E é por isso que agora você pode vir e entrar pro gozo do teu Senhor, né? Vinde benditos do meu Pai, né? Recebam como herança o reino que ele preparou. E aí, pros bodes que estão na esquerda, Jesus vai falar assim, olha, vocês... E aí ele vai dizer, deixa eu só achar aqui, gente. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá,
fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome. E repete, é uma parte que repete muito, eu creio que Deus quer dar ênfase. Tudo na Bíblia que repete demais, tem algum motivo essa repetição. Não é só porque para ficar cansativo para o leitor. Tem algum motivo. Deus, nós vamos ver repetido 4 vezes isso. Olha a importância disso para Deus. Ou esse amor prático, o dar de comer para quem está com fome, o dar de beber para quem está com sede, o vestir aquele que está nu, o visitar aquele que está hospitalizado e em prisão, o receber o estrangeiro, né, a hospitalidade. Isso é tão importante para Deus que é repetido 4 vezes aqui quando Jesus vai falar do juízo final. E aí Jesus vai falar, olha, tudo isso vocês não fizeram. E eles vão perguntar, quando que nós não fizemos isso para ti? Quando que o Senhor esteve assim e nós não te ajudamos? E aí Jesus vai falar, porque quando vocês não fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, vocês também não fizeram. Amém. Amém? E aquelas pessoas irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós vemos então o capítulo 26, começa então a conspiração para matar Jesus, porque Jesus estava 2 dias para Páscoa, pelo menos é o que está relatado nessa passagem em Mateus e Marcos, era 2 dias para Páscoa. Jesus estava prestes a ser entregue para ser crucificado, e os principais dos sacerdotes, os líderes do povo, estavam reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás para procurar alguma maneira de matar Jesus. Eles não queriam fazer isso na Páscoa para não gerar alvoroço, né, tumulto, lembrando que a Páscoa era uma comemoração, uma das 3 festas mais importantes dos judeus, aonde as pessoas vinham de todas as partes ali, né, de todas as partes do mundo, os judeus, aonde eles estivessem, eles iam para Jerusalém para cumprir, né, toda a lei que eles precisavam, levar os animais para sacrificar e cumprir toda a lei sobre a Páscoa, sobre essa festa que Deus deixou lá para Moisés, né, na Torá. Então eles falaram, não vamos matar ele na Páscoa não, senão vai virar um tumulto, nós vamos perder o controle. Mas não foi o que aconteceu, né? E aí, a Bíblia vai contar quando Jesus foi ungido em Betânia. Você que já leu a Bíblia mais de uma vez, você já percebeu que esse episódio, ele vai ser narrado nos 4 evangelhos de maneiras diferentes. E aí sempre me ficou aquela dúvida, né? Tipo, é o mesmo episódio? Porque tem algumas diferenças que são bem grandes. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, vai falar que essa mulher era pecadora. Mas em João vai falar que é a irmã de Lázaro, Maria. Então tem algumas semelhanças e algumas discrepâncias, e eu estudei e eu queria trazer para vocês aqui, tá bom? Até peguei essa Bíblia que minha mãe me deu em ordem cronológica, principalmente na hora dos evangelhos, é bem interessante porque ela coloca tudo junto, sabe? Ah, Jesus foi ungido, como que tá em Mateus, como que tá em Marcos, como que tá em Lucas, como que tá em João. E aí eu fiz uma análisezinha, né, sobre como que seria, quais seriam as discrepâncias e as semelhanças. E então, deixa eu só achar aqui onde que tá. Então, gente, o que a gente vai ver? Tanto em Marcos quanto Mateus, era 2 dias para Páscoa, segundo o relato desses 2 evangelistas. Mas lá em João fala que eram 6 dias para Páscoa. Pelo que eu pesquisei, a maioria dos teólogos entendem que foram 2 situações diferentes. 3 dos evangelhos falam da mesma situação, que seria Simão, o leproso. Jesus estava na casa de um leproso, provavelmente alguém que Jesus curou, né? Senão ele não poderia estar no meio de todo mundo. Então ele estaria na casa de Simão, o leproso, e isso é confirmado em Mateus, em Marcos e, na verdade, em João fala que ele estava na casa de Lázaro. E talvez tenham sido 3 episódios diferentes, mas aonde eu pesquisei foram 2 episódios diferentes. Então Mateus fala que era a casa de Simão, o leproso, Marcos também fala que era a casa de Simão, o leproso. Em Lucas, Jesus estava em outro lugar, não era Betânia e não era próximo da Páscoa. Por isso que muitos vão entender que era outro episódio que aconteceu, que uma pecadora vai entrar, inclusive porque em Lucas fala que Jesus estava na casa de um fariseu, que também chamava Simão. Lembrando que Simão era um nome bem comum naquela época, né? O próprio Jesus tinha 2 discípulos que chamavam Simão e como 3 relatos fala que ele era, em 2 relatos na verdade, fala que ele era leproso,
e chama ele de Simão, a gente vai entender que ele não era fariseu, que os fariseus não iam aceitar alguém com qualquer deficiência para entrar numa seita tão rigorosa sobre a Torá. Então, vamos entender as semelhanças e diferenças. Em Mateus, Marcos e João, Jesus estava em Betânia. Em Mateus e Marcos, Jesus era 2 dias para Páscoa, só que em João era 6 dias para Páscoa. Só em João que dá nome para a mulher, que fala que é a irmã de Lázaro, Maria de Betânia. Em Mateus e em Marcos fala que ela ungiu a cabeça de Jesus. Então ela chegou com um perfume caro e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, em Mateus e Marcos. Em João fala cabeça e também os pés. E em Lucas fala que ela chorava muito, fala que era uma mulher pecadora, que ela chorava demais e que ela se derramou ali aos pés de Jesus, e ela chorava, e ela, enquanto ela chorava, ela derramava também o óleo ali, né, o perfume, e enxugava com seus cabelos. Isso é só de Lucas, tá bom? Deixa eu só achar aqui, gente, que eu não achei até agora. Achei. Não, não é esse não. Eu devia ter deixado marcado, não sei porque depois eu fui estudando outras páginas e deixei passar. Mateus 26. Judas. Ah, tá. Achei. Em Mateus fala que ela ungiu a cabeça, né? Como eu falei. Em Marcos fala também que ela ungiu a cabeça e acrescenta que esse perfume era um nardo. Tá bom? E em João, aqui não colocou João, então talvez até nessa Bíblia também acreditam que foram 3 momentos distintos. Jesus ungido 2 dias antes da Páscoa, Jesus ungido por Maria em Betânia e Jesus ungido pela pecadora, tá bom? Porque tem muitas coisas que são muito parecidas, mas tem coisas que são bem diferentes. Mas uma coisa que a gente vê que é parecida nessas 3, Mateus, Marcos e João, é que as pessoas ficaram incomodadas porque acharam um desperdício. Em Mateus fala que os discípulos ficaram incomodados. Em Marcos fala que alguns dos presentes começaram a ficar incomodados. E em João fala que quem ficou incomodado foi Judas. E ainda explica que ele ficou incomodado porque ele roubava da bolsa. E em Lucas, Lucas já não fala sobre esse incômodo, se eu não estiver enganada. Deixa eu só abrir lá de novo, para não estar errado. Lucas capítulo 7. Não, Lucas capítulo 7 ninguém fala sobre o desperdício. As pessoas, ele só fica assim, nossa, ela é pecadora, se ele fosse realmente um homem de Deus, ele saberia, né? E aí ele vai falar, olha, entrei aqui, você não me deu o beijo, você não lavou os meus pés, mas ela tá aqui, ela tá me beijando, lavando meus pés, tá me honrando como você deveria ter me honrado, né? Então, a gente vai entender pelos estudos que são 2 episódios diferentes. As semelhanças, Mateus, Marcos e João é em Betânia, tá bem próximo da Páscoa, e ela unge a cabeça e no caso de João acrescenta também os pés. Amém? No mais, o que a gente tem que entender? Jesus está dizendo, eu estou sendo preparado para o meu sepultamento, porque no capítulo 26 começa o início da paixão de Cristo. Deixa eu cumprimentar aqui a Polly que entrou. Polly, seja bem-vinda. A Grazi está aqui também. Grazi, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda em nosso meio. A Deia está aqui conosco. Deia, querida, que bom que você está aqui, que honra para mim. A Dani entrou agora também. Deus abençoe vocês, viu? Estamos meditando sobre a mulher. No mais, o que a gente pode entender? Lembrando, eu vou falar novamente o que eu falei no primeiro dia de Mateus. Algumas coisas, alguns relatos dos evangelhos, eles vão trazer alguma certa discrepância em coisas periféricas. O que significa isso? Coisas que não são fundamentais. Ah, foram 2 cegos ou foi um cego? O que é o fundamental? Jesus cura. Ah, foram 2 gadarenos? Foram 2 endemoniados? Foi um endemoniado? Qual que é o principal? Jesus liberta. Tá? Então, essas diferenças nos relatos pode ser que Deus permitiu para mostrar que esses homens que escreveram viram perspectivas diferentes do relato, ou porque o relato, conforme a gente vai, né, tipo assim, eu conto uma parte da história, aí pode ser que a gente ouviu de uma forma, entendeu de outra, escreveu de outra. O Rodrigo Silva vai falar
que isso era uma prova da veracidade dos evangelhos, porque se tudo tivesse exatamente igual, iria comprovar que aquilo foi inventado. Então, para mostrar que de fato foram homens que pegaram todos esses relatos, que juntaram, né, esses relatos de como foi o evangelho de Jesus, e que nas pequenas coisas houve de fato diferenças, discrepâncias que não contradizem as coisas mais importantes, então tudo isso prova a veracidade do evangelho. É só uma prova da veracidade do evangelho. Às vezes eu penso que Deus deixou essas coisas pra gente gastar tempo, sabe? Indo atrás, tentando entender, porque hoje eu fiquei, gente, só nesse capítulo 26, só nesse início eu fiquei uma hora mais ou menos estudando as diferenças, tentando entender, será que Deus deixou como se fosse um erro? Ou será que não tem erro nenhum? Tudo isso é só um quebra-cabeça que tá faltando uma peça para eu poder entender melhor? Tipo assim, em Mateus a gente vê que foram 2 mulheres ao sepulcro. Só que em Lucas fala que 3 compraram os ungüentos para elas irem lá no sepulcro. Inclusive, depois fala que só Maria Madalena viu Jesus. Então, como que foi isso, sabe? Eu acho que Deus deixou tudo isso pra gente buscar, entender, pra gente sempre correr atrás. E tem coisa que a gente nunca vai saber, né? Enquanto estivermos aqui, tá tudo bem, né? Os mistérios de Deus são mistérios de Deus. Fato é, a Bíblia é inerrante. Não há erro, não há contradição. O nosso Deus, ele é o escritor, né? Desculpa, ele é o autor da palavra e ele usou homens para escrever, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. Amém? O que a gente tem que lembrar? O que a gente tem que aprender dessa história? Por mais que ela foi contada com alguns detalhes diferentes, a gente tem que entender que aquela mulher ofertou para Jesus talvez tudo que ela tinha, com certeza o melhor daquilo que ela tinha. Ela ofertou para Jesus uma adoração que foi tão extravagante que incomodou as pessoas ao redor. Ai, pra que tudo isso? Ai, eu acho que é desnecessário. Quantas vezes a nossa adoração é extravagante e as pessoas falam, ai, eu acho que não precisava. Sabe, que bobagem. É pra Jesus, me deixa. Se for pra Jesus, derrama. Pode quebrar seu vaso, pode derramar, porque ele vai receber, tem propósito, né? Ele vai dizer, olha, aonde o evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada. Mesmo que não é falado o nome dela em Mateus e em Marcos, aquilo que ela fez impactou todas as gerações até o retorno de Jesus. Pensa. Então quebra o seu vaso diante dos pés de Jesus, porque vale a pena. Judas então fica, né, se a gente for linkar com o que João escreveu, que ele ficou tão irado porque gastou aquele nardo, podia ter vendido para entrar pro bolso dele, ele já estava endemoniado já, né, gente, procurando ali um motivo para matar Jesus. Então a Bíblia diz que ele foi até os 12, né, os principais, um dos 12, que é Judas, foi aos principais dos sacerdotes e perguntou, quanto vocês me pagam se eu entregar eles? E eles vão falar, nós pagamos 30 moedas de prata, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Jesus então pede para os discípulos dele prepararem um lugar, que seria a Páscoa, né? E enquanto eles estão lá preparando, comendo a sua refeição, ele começa a falar, olha, um de vocês vai me trair. E todo mundo começa a falar, eu não. Não, gente, todo mundo, pode ser você, eu não. Quantas vezes, né? Quantas vezes nós dizemos, olha, quando a gente tá com aquela fé, com aquela chama, a gente fala, gente, eu acho que eu nunca mais vou pecar, nunca mais, eu não abandono Jesus, pode botar uma arma na minha cabeça aqui. E hoje, quando eu estava meditando sobre isso, gente, como nós somos humanos, como nós somos falhos. Tem uma coisa que eu luto contra, é uma arrogância espiritual, é a soberba da religiosidade. Nós somos vasos de barro, nós somos frágeis e nós dependemos totalmente do Espírito Santo para conseguir fazer qualquer coisa e vencer qualquer batalha espiritual. A gente vai ver que a batalha é pesada, né? Quando Jesus vai para o Getsemane, os discípulos não conseguiam nem manter os olhos abertos. Às vezes a gente quer, sabe? Eu falo com Deus, Senhor, eu queria tanto ser perfeita. Mas Deus coloca no meu coração, é porque você queria se gabar, é orgulho. Sabe? Então até as nossas motivações, elas devem ser colocadas diante de Deus. Porque talvez Pedro ali se orgulhava de dizer, pois eu morro contigo, do teu lado. O Senhor não morre, se for para o Senhor morrer, o Senhor não morre sozinho, que eu vou morrer com o Senhor. E aí Jesus vai falar, meu filho, hoje antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas antes disso, deixa eu ver, onde que a gente está aqui, capítulo 26...
Antes disso, Jesus vai cear com eles, né? E ele vai falar, né, que terrível coisa vai ser para aquele que vai trair, porque de fato vai haver uma traição, mas quão terrível vai ser para aquele que vai cumprir essa profecia. E Judas deixou o diabo entrar no coração dele. Não é que ele era predestinado para ser o traidor. Ele foi aquele em que o diabo encontrou a brecha. E Deus só falou que iria acontecer porque Deus é presciente. Ele já sabe de tudo, gente, antes que aconteça. Por isso que já estava tudo escrito, né? Não quer dizer que Judas foi o escolhido para ser o que seria o traidor. Ele deixou o diabo entrar no coração dele. E aí Jesus vai cear com os discípulos, né? E eu vou deixar para falar da ceia em 1 Coríntios 11. Mas de fato ele compartilhou o corpo. Ele compartilhou o sangue da nova aliança. A Bíblia diz que ele vai então dizer, olha, a partir de agora eu não vou beber vinho mais, até o dia em que nós vamos beber vinho juntos, vinho novo no reino de meu Pai. Meu Deus. Jesus estava dizendo, olha, acabou, a partir de agora eu não vou nem comer nada, que dirá beber vinho, né? Mas no meu retorno nós vamos experimentar o vinho novo. Glória a Deus. Então eles cantaram um hino e como eu queria estar lá para ouvir Jesus cantando um hino. Meu Deus. Se eu pudesse entrar no hino e fazer uma harmonia, meu Deus, uma segunda voz ali, já pensou? Cantar com Jesus. Cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus então, agora sim, Jesus vai falar, olha, essa noite todos vocês vão me abandonar. Depois daquele momento lindo de comunhão de mesa, Jesus já vai predizer isso. Lembrando que em Zacarias 13, capítulo 13, versículo 7, vai dizer isso, que feriram o pastor e todas as ovelhas o abandonaram. Jesus falou que isso iria acontecer, né? E aí Pedro vai falar, eu não. João pode te abandonar, o Zelote pode te abandonar, o Judas já abandonou, mas eu não abandono. E aí nessa hora Jesus vai falar, meu filho, hoje mesmo eu te digo que essa noite ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí Pedro continuou insistindo. Imagina Jesus falando, então tá, então vamos ver. Jesus vai para o Getsemane, né? O jardim de Getsemane, que significa a prensa do azeite. Vocês sabem como é que faz azeite, né, gente? Tem uma pedra, vou mostrar para vocês aqui, para quem não viu. Rola-se uma pedra num lugar, deixa eu colocar aqui para vocês verem como se produz o azeite, gente. Eu queria um videozinho, deixa eu colocar o vídeo aqui. Olha lá, a prensa de azeite, ele já vai mostrar, tá? A gente pega a azeitona, né? Deixa eu ver porque que tá tão baixinho. Ó, tá vendo essa pedra aí? Que era com um animal, era feito, colocaram as azeitonas. Coloca-se a azeitona aqui, na pedra. Você coloca essa pedra em cima. Coloca o rolo. Fazia a primeira prensagem, depois as azeitonas eram colocadas nessa cesta e eram levadas para o próximo processo. Eles iam rolando essa pedra aqui, ó. Poderia ter sido usando um animal, como ele disse. E aí, enquanto se prensa a azeitona, sai então o óleo. Então tem uma coisa para te dizer, Jesus passou pela prensa do azeite, ele foi obediente até a morte de cruz. Muitas das vezes nós vamos passar também em lugares de prensa para Deus extrair o melhor de nós. Nós vamos ser levados para lugares onde nós vamos ser prensados. Um nível de pressão que talvez muitos de nós diríamos, eu não vou resistir, mas é desta prensa que está saindo a unção. Sabe, quando a gente vai estudar sobre o diamante só é produzido depois de anos de pressão. Pressão. Ele fica ali sofrendo, né? Debaixo da terra até que ele vai se formar uma joia, a joia mais cara, a joia mais valiosa. Então nós também vamos passar por prensas, mas é porque Deus vai extrair o melhor de nós. O próprio Jesus passou por isso no Getsemane. Ele vai para o Getsemane e ele leva consigo os 3, Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. E aqui nós vamos ver 2 coisas. Nós vamos ver a humanidade de Jesus e a submissão ao Pai. A humanidade de Jesus, porque ele fica muito angustiado. Em Lucas vai falar que nessa hora ele vai suar sangue. Lucas era um médico. Então, né, quando ele foi recolhendo ali os testemunhos, enfim, para falar sobre Jesus,
ele vai descobrir isso. Esse sintoma, né, que Jesus falou, que é um fenômeno muito raro. Uma pessoa, quando está em profunda angústia, ela sua gotas de sangue. Jesus estava profundamente triste, a ponto de morrer. Nessa versão diz isso. Triste até a morte. Ele estava tão angustiado, ele estava tão aflito. E essa aflição é a parte humana de Jesus. Ele estava sentindo medo, ele estava sentindo o peso da cruz, tanto que ele vai clamar, ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, essa dor, esse peso. Perdão. Mas mesmo diante da humanidade de Jesus, nós vamos reconhecer também a submissão ao Pai. Contudo, seja feita a tua vontade. Então ele foi obediente, mesmo em meio a tanta dor, a tanta angústia, a tanta aflição, a tanto sofrimento, ele vai ser obediente. Eu vi uma frase muito linda enquanto eu estudava, que eu queria comentar. Eu não sei quem é o autor da frase, mas está escrito assim, ó: a vitória espiritual de Jesus acontece antes da cruz, ali no jardim. Era aquele momento que Jesus tinha a oportunidade de fugir ou de abdicar de tudo, mas a vitória de Jesus ocorreu naquele momento, quando ele falou: olha, se possível, só afasta de mim, contudo, que seja feita a tua vontade. Ou seja, ele obedeceu, apesar da dor, apesar do peso que seria. E lembrando, gente, que nosso Senhor sofreu, e provavelmente nós vamos nos emocionar quando nós lemos tudo isso, como eu emocionei mais cedo. Orem por mim. Amém? Amor, você pega água pra mim? Esqueci de novo. Aí, gente, nós vamos nos emocionar, mas a maior dor da cruz, a maior dor que Jesus enfrentou, o nosso Senhor, não foram as zombarias, as cuspidas, nós vamos falar sobre cada uma delas. Eu faço questão de falar de cada uma delas, que o nosso Senhor é digno de ser reconhecido tudo que ele fez. Mas a maior dor de Jesus era o peso espiritual de carregar o pecado de toda a humanidade. Porque enquanto ele carregava o pecado de toda a humanidade, ele teve que por um momento se ver longe do Pai. É naquele momento, a única vez que na Bíblia fala que Jesus chama o Pai de Deus, que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que de fato ele estava cheio de pecado, e por causa do pecado da humanidade houve esse afastamento ali, né? Ele estava sempre com o Pai, eu e o Pai somos um, mas naquele momento carregado de pecado, ele se viu longe da presença. E essa foi a pior coisa que Jesus enfrentou. O sofrimento físico, o sofrimento, né, do escárnio, da zombaria, ele não merecia e foi terrível, mas o pior foi aquele momento de dor, de estar longe do Pai. Mas vamos falar sobre isso então? Obrigada, né? Obrigada pelas orações, Deia, minha amiga do céu. É uma tosse seca, uma gripe alérgica, todo mundo pegou, mas Jesus já levou sobre si nossas dores e enfermidades. Outra coisa que eu achei interessante, antes de falar sobre todo o sofrimento de Jesus, é essa frase também que eu li. Olha, Jesus não busca mudar a vontade do Pai, mas procura alinhar-se a ela. Jesus não quer mudar a vontade do Pai. Quando ele ora, ele não tá lá: Pai, eu sei que essa é a tua vontade, mas se possível, por favor, vamos rever o seu plano, vamos fazer um plano B, vai do meu jeito. Jesus não busca mudar a vontade do Pai, mas alinhar-se a ela. A tua vontade pode ser diferente da minha agora na carne, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então o nosso objetivo em oração não é conquistar de Deus o que a gente quer. O tempo que a gente passa em oração não é: deixa eu ver se Deus me dá o que eu quero, o que eu preciso. Não, nosso tempo em oração é um tempo de alinhamento. Senhor, eu te apresento o que eu quero, mas eu tô aqui para te dizer: o Senhor faz o teu querer. Que é o que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, o teu nome seja santificado, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós precisamos sempre entender que a nossa oração nós podemos orar a nossa vontade, mas nós sempre temos que entender que
nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Amém? Agora saiu tudo. Enquanto Jesus estava lá sofrendo, ele pediu a ajuda dos seus 3 mais companheiros, mais próximos. Só que eles dormiram. Jesus volta e pergunta para Pedro, né? Pedro, vocês não conseguem, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? E eu li um livro que fala, que tem esse nome, né? Nem 1 hora. É um livro fantástico. Se você pode, leia. Se você não pode ler, ouça. Tem audiobook no YouTube. Eu ouvi, na verdade, ano passado. E foi, assim, um marco para minha vida de oração. Vai falar sobre... Ele vai desenvolver como nós temos que ter um tempo de pelo menos 1 hora por dia de oração com Deus. E ele vai desenvolver muito bem isso. E vai usar esse texto. Nem 1 hora você consegue vigiar. Enfim. E aí, Pedro... Aí ele fala com Pedro, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto. Nessa versão fala, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Pedro queria, gente. Pedro queria ser perfeito, como eu não quero nunca negar Jesus, como eu quero ser a pastora perfeita, a mãe perfeita. Só que tem uma coisa, nós somos pessoas que estamos em processo. Nós temos um espírito que já foi regenerado, mas a nossa carne está em transformação, em santificação. A nossa carne, não, a nossa alma, né? Que a nossa carne vai ser transformada, mas a nossa alma, ela está em transformação, ela está em um processo de santificação. Então, por mais que nosso espírito esteja pronto, nossa alma ainda está em processo e a nossa carne é fraca. Perdão, gente. Sabe, a nossa carne é fraca. Tem gente que eu gosto até o Luciano virar, ele vai falar sobre isso. Tem gente que vai falar, minha carne é fraca. Não, sua carne tá forte. Sua carne tá muito forte. Quando nós vivemos lutas espirituais, nós precisamos de fato de armas espirituais. Nós precisamos do jejum, por quê? Porque o jejum quebra a carne. Quantas vezes nós queremos, mas a nossa carne nos leva para aquele lugar. Nós precisamos quebrar a nossa carne para vencermos espiritualmente. Amém? E então, Jesus volta, fala com o Pai de novo. Lá em Lucas fala que veio um anjo para confortar Jesus. Glória a Deus. O Pai nunca deixou Jesus. O Pai nunca deixou Jesus só. Mesmo quando todos os discípulos foram, o Pai estava ali, né? Só nesse momento de extrema dor mesmo. Que, infelizmente, para que se cumprisse tudo que precisava se cumprir, Jesus vai se ver sozinho. Eita! Voltei. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, gente, Jesus volta e fala, vocês estão dormindo de novo. Mas tá bom, bora. Bora porque chegou a hora. Já está aí, né? O Filho do Homem está prestes a ser entregue na mão dos pecadores. Dos pecadores. Vejam, meu traidor já chegou. A Bíblia diz que o Judas chega com uma grande multidão armada de espadas, com aquele sinal que todo mundo sabe, né? Que era um beijo. Então Judas vai beijar Jesus. E enquanto ele beija Jesus, todos vão saber que é Jesus. Lá em João, tem uma parte muito linda, que eu não vou esperar chegar em João, não. Como a gente já tá falando desse relato, né? E aí depois eu vou, quando for falar dos outros evangelhos, algumas partes, como eu já falei, eu posso tirar. Mas, eu vou dando uma resumida. Mas lá em João fala que eles chegam perguntando por Jesus. E fala assim, quem é Jesus de Nazaré? E aí quando Jesus fala, eu sou, puf, todo mundo cai, gente. Meu Deus. Imagina essa cena, as pessoas... deixa eu ler lá, porque a gente gosta, a gente ama. Vamos achar aqui. Se você tá com sua Bíblia aberta aí, abre comigo em João. João capítulo 18, versículo 4. Jesus, sabendo tudo que ia acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Aí Jesus vai falar, eu sou. Essa versão tá muito ruim. Eu vou pegar outra versão. Desculpa, gente. Tem umas coisas que a gente tem uma uma questão emocional envolvida aqui. João 18. Eu vou nas mais tradicionais, porque tem um apego emocional.
Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Eu sou. Sou eu, tá nessa aqui. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. E aí Jesus volta: Não, fala de novo, a quem vocês estão buscando? Jesus, o Nazareno. Já te disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixarei ir estes, para que se cumprisse a palavra que eu tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então, nesse momento, Simão Pedro, né? João é o único evangelho que fala que foi Simão, tá? João, Marcos e Lucas não fala que foi Pedro. Só João, nosso discípulo amado, que vai contar que esse que pegou a espada nessa hora e que arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, que inclusive dá um nome para ele também, que é Malco, ele vai contar que foi Pedro. Pedro tira uma espada nesse momento e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, arranca a orelha de Malco, e aí Jesus vai dar um sermão. E lembra que Jesus falou que, olha, deixa ir estes, porque nesse momento que eles estão pegando Jesus e tal, tá acontecendo tudo isso, depois que Jesus vai restaurar a orelha de Malco, os discípulos todos vão embora, tá? E ninguém vai fazer nada com os discípulos, porque em João tá mostrando aqui que Jesus pediu por eles, né? Mas vamos lá, cumprindo-se a palavra que Jesus falou, né? Ferirei o pastor e o seu rebanho se dispersará. Então, gente, eu achei muito interessante quando Jesus vai chamar a atenção de Pedro por causa da espada. Jesus vai falar com Pedro assim: guarde a sua espada, porque os que com a espada ferem, com a espada serão feridos, né? Os que usam a espada morrerão pela espada. E Deus falou muito comigo, porque o que eu entendi pesquisando, violência gera violência. Jesus falou: nós não vamos resolver o mal do mundo com o mal. Não vamos pagar o mal com o mal, não vamos resolver com violência. Para esse ciclo interminável, nós vamos vencer o mal com o bem. Que coisa linda, gente. Jesus está falando: nós não vamos resolver com a espada, Pedro. Nós vamos vencer o mal com o bem. Como? Como assim? Sim, eu vou morrer injustamente. Sim, eu vou pagar pelos pecados que eu não cometi. Mas fazendo o bem, nós vamos vencer o mal. Glória a Deus por isso, amém? Então, gente, nessa hora eu penso que Pedro ficou indignado. Eu ia matar por ti. Nós íamos resolver agora com os romanos, a gente ia levantar o Senhor, porque eles ainda não tinham entendido o propósito, né? Perdão. E aí, todos os discípulos vão abandonar Jesus. Jesus vai ser levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Nesse momento, Pedro, que fugiu, vai começar a acompanhar Jesus de longe. E aí, a Bíblia diz que uma criada vai ver Pedro e vai falar: você era discípulo dele. Uma criada do sumo sacerdote. Depois, vai falar que... E aí, Pedro vai negar Jesus. Isso vai ser repetido nos evangelhos, com diferença de que... Em Lucas, quando fala que uma segunda pessoa reconheceu Pedro, em Mateus fala que foi uma criada, em Lucas vai falar que foi um homem. Mas o fato é que Pedro vai negar Jesus de novo, pela segunda vez. Na terceira vez, eles vão falar que a gente sabe que você é discípulo dele pela sua maneira de falar. Nessa minha versão tá falando pelo seu sotaque galileu. Fato é, gente, que quando a gente anda com Jesus, a nossa maneira de falar é diferente. E as pessoas vão ver. Sabe que a pessoa desviada, que você vai conversar com ela fala: não, misericórdia, em nome de Jesus. Sabe, até a maneira dela de falar, mas ela tá desviada, só que o Senhor nos marca de uma forma, né? E Pedro, ainda que ele tenha essa fala parecida com Jesus, quando eles vão falar pela terceira vez que ele era discípulo dele, ele vai praguejar. Nessa versão fala que, olha, que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo. Ele vai jurar, gente. Da segunda vez fala que ele vai jurar. Lembra que Jesus falou: não jurem. Né, Deia? Não jurem pela vossa cabeça. Não jurem pelo templo. Vocês não podem jurar por nada, porque tudo é de Deus. Perdão, gente. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não.
Mas ele vai nesse momento errar, né? E contra tudo aquilo que Jesus falou. E da terceira vez ele vai praguejar. E nessa hora o galo vai cantar. Não se fala isso em Mateus, em Marcos, em João, mas em Lucas. Fala que nesse momento Pedro olha para Jesus. Jesus está lá dentro, ele vai ser julgado pelo sumo sacerdote, né? Nesse momento Pedro olha para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele. E quando Jesus olha para ele, ai Senhor, eu me coloco no lugar de Pedro, gente. Quando Jesus olha para ele, Pedro lembra: você me negaria 3 vezes. E o galo ia cantar, que foi o fato que aconteceu, o galo cantou. E a Bíblia diz que ele vai se lembrar daquilo que Jesus predisse e ele vai sair dali chorando amargamente. Gente, a dor da traição, a dor da negação. Vamos falar que Pedro traiu, vamos falar que ele negou, né? Mas no fundo, abandonou ali. A dor é muito grande. Imagina você olhar para o seu Senhor, que você estava disposto a morrer por ele, ele olhar para você naquele momento. Ai, gente, como nós somos humanos, como nós somos falhos, né? Deixa eu ver que a Adriana falou verdade. Estou vivendo esse momento em minha vida, vencer o mal com o bem. Nós, Adriana, nós estamos vivendo, viu? Sempre existe uma oportunidade de rebater, né, com a mesma moeda, de devolver com a mesma moeda. Mas sempre o Senhor vai nos dar a oportunidade de fazer como Jesus, né? Quando insultado, ele não insultou. Ele não devolveu. Tanto que Pedro vai falar com Jesus assim. Que Jesus vai falar com Pedro assim: ô meu filho. Quando eu falo assim, gente, eu só acrescento, só pra, né, versão Lorena. Você não sabe que se eu quisesse, se meu pai quisesse, eu poderia pedir para ele 12 legiões de anjos. Uma legião de soldados romanos, na época, era 6.000 soldados. Jesus está falando que se ele quisesse, ele poderia rogar ao Pai. E o Pai enviaria 72.000 anjos. E é claro que ele tá mostrando, olha, nós não temos problema aqui para resolver isso. O fato é que aquilo que está dito, que foi dito por Isaías capítulo 53, o servo sofredor vai sofrer. Doa o que doer. Nós vamos cumprir o que for necessário por amor a nós, né, gente? Para que nós fôssemos salvos. Graças a Deus por isso. Então, gente, a questão é que o Senhor Jesus nos deu o exemplo. E nós vamos vencer não pela nossa força, mas pela obediência. Amém? Pedro sai chorando amargamente, Judas vai se enforcar, né? A Bíblia diz que ele se enche de remorso. Presta atenção que a Bíblia não fala arrependimento, ele se enche de remorso, de culpa. Quando ele vê que Jesus foi preso, ele vai devolver aquele dinheiro, né, para se cumprir o que foi dito em Zacarias 11, né, que vai falar, olha, por 30 moedas ele vai ser vendido, vai comprar o campo do oleiro, né, que vai se tornar o campo de sangue, vai ser conhecido como campo de sangue. Tudo isso já havia sido profetizado para provar que Deus estava cumprindo tudo aquilo que ele falou por meio dos profetas. Amém? E aí Jesus vai diante de Pilatos. Uma coisa que eu acho linda é que Jesus está sempre calado. Isaías 53:7 fala que como uma ovelha muda, indo para o matador, ele não responderia, ele não falaria nenhuma palavra. Então Jesus cumpriu tudo isso. Eu não falei dessa parte que eu quero falar. No final do no capítulo 26, fala que eles estavam procurando testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, cumprindo o que está escrito em Salmo 35:11, que por falsas testemunhas ele iria ser acusado. Muitos estavam dispostos a dar falso testemunho contra Jesus, só que não se achava ninguém, né, para isso, nenhum depoimento de fato era suficiente, até que o sumo sacerdote, aquele sepulcro caiado, vai falar, desculpa, devo ter falado do sumo sacerdote, mas ele vai falar com Jesus, exige em nome do Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus responde: é como você diz, e eu lhe digo que no futuro vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Mas era tudo o que ele queria. Nessa hora ele rasga as vestes e ele declara: culpado, blasfêmio, ele vai morrer, ele deve morrer, ele merece morrer. E então, capítulo 26, versículo 67, começam a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos.
Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem te bateu dessa vez? Ele não merecia nada disso, gente. O Senhor dos Senhores foi declarado culpado por homens pecadores como nós. E então começaram a zombar dele, a cuspir nele, a dar soco nele, a dar tapa nele, zombavam dele. E então Jesus foi para Pilatos, como eu falei já, né? Pilatos podia soltar, mas para agradar a pressão da multidão, solta Barrabás e vai mandar Jesus ser crucificado. E a Bíblia diz então que os soldados começam a zombar de Jesus. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiam nele e tomavam-lhe o caniço da mão e batiam com o caniço na cabeça dele, lembrando que ele estava com uma coroa de espinhos. Pegava o caniço e batia na cabeça dele, onde tinha uma coroa cheia de espinhos. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e vestiram novamente com suas roupas. E então levaram para ser crucificado. Já vi pessoas falando como que Jesus já estava todo ferido dos açoites, né? E aí eles colocam aquele manto e depois eles arrancam aquele manto de novo, né? Aquela ferida pode ter sido aberta. Colocam as roupas nele, levaram ele para ser crucificado. Ali eles pedem um homem para ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus é levado para o lugar da caveira, né? O Gólgota. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não podemos esquecer disso, gente. Nós esquecemos muito rápido. Por isso que Jesus mandou a gente ceiar uma vez por mês. Que tudo isso que ele fez por nós, pessoas que não mereciam. Mas foi por amor, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Depois de pregá-lo, os soldados então lhe deram para beber vinho misturado com fel, cumprindo o Salmo capítulo 69, 21. E ele foi crucificado no meio de dois criminosos, cumprindo Isaías 53, 12, que fala que ele foi contado com transgressores, sabe? Todo o Velho Testamento está sendo cumprido. Tudo está sendo cumprido. Depois eles pegavam as roupas de Jesus, né? Lembrando que ele estava nu naquela cruz. Ele estava ali expondo, assim, a sua... ele estava em vergonha ali. Eu não vou falar que ele expôs sua vergonha, mas porque Jesus não tinha vergonha e pecado. Mas ele estava nu na cruz, né? O segundo e último Adão. Assim como Adão estava nu, mas Jesus estava ali exposto, em obediência, exposto. E não foi por merecimento. Salmo 22, 18 fala que eles iriam tirar sorte, iriam dividir suas roupas ali em sorteio. Colocaram uma tábua, né, feita, este é o rei dos judeus, ali, né, escrito sobre a cabeça dele, na cruz, pregada na cruz. Crucificaram o nosso Senhor. Crucificaram o nosso Senhor. E as pessoas começavam a zombar dele. Salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. Mas não é ele que é o rei de Israel? Desce da cruz, se você descer a gente crê. Ele confiou em Deus e que Deus o salve agora. Pois ele disse, eu sou o filho de Deus, por que não desce dessa cruz? E até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Então no meio-dia, desceu sobre a terra escuridão, que durou 3 horas. Em Amós vai falar sobre isso também, sobre essa escuridão. E aí durante 3 horas a terra ficou toda escura. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele estava chamando Elias. Uma pessoa correu para oferecer vinagre para ele. Mas, então Jesus clamou em alta voz e entregou o seu espírito.
E naquele momento, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram. Muitos do povo santo que tinham morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram para muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto, com tudo que tinha acontecido, e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Aleluia. Muitas mulheres observavam de longe Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, um homem rico de Arimateia, que era José de Arimateia, pediu Pilatos, né, para poder comprar, para poder colocar, né, para ter o corpo de Jesus. E aí ele prepara uma sepultura para Jesus, um lugar que ele merecia, né? Na verdade, ele merece o trono dos céus, mas pelo menos com mais honra, ele vai envolver Jesus num lençol limpo, feito de linho, vai colocar num túmulo novo, escavado na rocha. Isso vai se cumprir, né? Isaías 53:9, que fala: mas com o rico esteve em sua morte, se cumprindo também. E aí, eu não tô falando muito sobre isso, mas, meu Deus, o fato do véu ter se rasgado, gente, isso eu vou ter que voltar e falar. O véu do templo era o que separava a Arca da Aliança, onde estava a presença gloriosa, né? No Templo de Salomão, separava o santo dos santos, o lugar da presença das outras pessoas. Mas agora Jesus está dizendo: é uma nova aliança. A presença está acessível a todos que por meio da fé forem justificados por meu sangue. Amém? Não há mais separação. Não é mais um sacerdote só. Gente, nós não precisamos de ninguém, nenhum homem. Nós não precisamos de ninguém para acessar a Deus, para acessar ao Pai, só por meio de Jesus, porque o véu do templo se rasgou. Uma coisa que eu queria comentar rapidamente sobre as 10 pragas do Egito, como elas apontam para Jesus, né? Nós vamos ver que a penúltima praga foi escuridão, né? A penúltima praga foi com que o Egito ficou lá, né, na época de Moisés. O Egito ficou todo escuro durante um tempo. Eu não lembro quantos dias, deixa eu só achar aqui para falar direitinho. Por 3 dias. Olha como é profético. E a última praga seria a morte do primogênito. No caso, foi a morte do unigênito de Deus, né? Apontando como que tudo aponta para Jesus, né, gente? E então, os guardas vão falar com Pilatos, vão falar assim: olha, tinha uma conversa e um burburinho de que Jesus ia ressuscitar, então vamos cuidar daquele túmulo lá, vamos selar aquele sepulcro e vamos colocar soldados, porque senão eles vão roubar o corpo de Jesus e vão falar que ele ressuscitou. Então, quando deu o tempo, porque era sexta-feira, eles não podiam fazer isso, mas quando chegou o sábado, o primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Eu acho interessante uma outra parte, mas lá a gente fala sobre ela. A Bíblia diz que apareceu então anjos, né? Depois um anjo desceu do céu e houve um grande terremoto. Ele vai rolar a pedra da entrada e vai se assentar sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. E aí o anjo falou com as mulheres. Eu achei tão interessante, deixa eu só comentar isso, gente. Os homens lá desmaiados e as mulheres aptas para conversar com os anjos. Mulher, gente, tem um propósito, vocês não entendem. Tem um propósito, as mulheres ter sido as primeiras a ver Jesus, tem um propósito. Mulher tem uma capacidade, né? Ela pode ser mais frágil no sentido do sentimento, né? Ser um vaso mais frágil, de fato. Nós somos frágeis, dependendo do tom de voz, nós podemos ficar, né, ofendidas. Mas a mulher, ela tem uma resistência, gente. Uma resistência à dor, uma resistência. Por isso que Deus, ele usa muito as mulheres. Deus, ele deu para os homens a autoridade. Mas Deus nunca excluiu as mulheres do seu plano. E eu acho lindo como que Jesus vai se revelar primeiro a uma mulher.
É muito lindo porque naquela época o testemunho de uma mulher não valia, mas Jesus não tá nem aí porque os outros vão falar do testemunho ou não, porque era uma mulher que ia ser aquela a quem Jesus escolheu para ser a primeira. E Jesus ainda nos surpreende nos dias de hoje, amém? A Bíblia diz então que os homens estão lá desmaiados e o anjo fala com as mulheres: por que vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus! Ele ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Vejam onde o seu corpo estava. E aí ele vai dar esse recado, que era para todos irem para Galileia. Lembra da Judéia, onde estava Jerusalém, onde aconteceu tudo isso, mas agora Jesus mandou irem para a Galileia. E lá na Galileia eles o veriam. Deixa eu achar aqui. As mulheres saem apressadamente, todas assustadas, mas cheias de alegria. Quantas vezes nós, né? A gente se assusta, a gente fica tão assustado com tudo que está acontecendo, mas a gente está com aquela alegria por estar vivendo coisas espirituais. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. E ele disse: não tenha medo, vão e digam aos meus irmãos que é para eles irem para Galiléia. E então, gente, como o princípio de todos os males é o dinheiro, o que aconteceu com aqueles guardas que desmaiaram lá, né, os fracos? Eles foram contar para os líderes do povo o que tinha acontecido, para os sacerdotes. E aí os sacerdotes falaram: o quê? Não, diz, pelo amor de Deus, nós não pode falar essa versão não, que um anjo... Não. Vamos abafar esse caso aqui. Eu fico pensando se eles não se convertem, né? Com tantos sinais, meu Deus, que cegueira espiritual. E aí eles vão falar para os soldados assim: olha, nós vamos te dar um bom dinheiro, vamos conversar com Roma lá, vamos te defender para que porque naquela época um soldado romano que perdesse um prisioneiro, ele era morto. Vocês lembram lá que na época que o Paulo estava lá com Silas na prisão, e aí acontece que o soldado romano quer se matar porque ele pensou: meu Deus, foi todo mundo embora, eles vão me matar mesmo porque eu falhei na minha missão. E aí ele fala: não, tá todo mundo aqui. Paulo fala: não precisa se matar, tá todo mundo aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? E então, gente, os fariseus estão falando aqui: ó, nós vamos conversar, nós vamos defender vocês para que vocês não se compliquem, vamos te dar uma dinheirada boa, vocês só precisam falar isso aqui, ó, que os discípulos vieram e que enquanto vocês dormiam, eles roubaram o corpo. E aí Mateus vai falar que essa versão se espalhou entre os judeus e que continuaram a contá-la até o dia que estava sendo escrita a carta. E para terminar, que eu já estou 1h15 falando, Jesus então vai de fato encontrar os discípulos lá na Galileia. E mesmo quando viram, algum deles ainda duvidaram, mas Jesus se aproximou deles, né? A gente vai ver Tomé. E aí ele vai falar: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos, eu e você, tá? De todas as nações, devemos fazer discípulos. Vamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar esses novos discípulos a obedecerem tudo que eu tenho ensinado. Então não é só crer, tem uma maneira de viver. E lembre-se, para terminar, eu estou com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Amém? Não esquece que você está sozinho. Não esquece que você não está sozinha, perdão. Que você não está sozinho. Não esquece que Jesus morreu por você. E hoje a pergunta que eu quero fazer para você é a pergunta que Pilatos fez para a multidão. E hoje? E hoje não. E o que farei com Jesus chamado Cristo? Diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que eu ouvi que ele fez por nós, o que faremos de Jesus chamado Cristo? Qual é a nossa relação de compromisso com esse Deus encarnado, homem, que hoje está à destra do Pai, aguardando o dia em que vai retornar até metade do caminho, onde vai arrebatar a igreja nas nuvens e para depois vir em terra, uma segunda vinda gloriosa com a sua noiva, a igreja, revelar-se àqueles que o traspassaram e estabelecer o seu reino. Ah, Jesus, essa deve ser a nossa esperança. Que o Senhor nos... Vamos fazer uma oração? E nós temos que terminar essa live com uma oração. Senhor Jesus, graças te damos pelo teu corpo, pelo teu sangue que foi derramado por nós. Graças te damos, Senhor. Nós queremos cear aqui online agora. Te damos graça pelo teu corpo, Senhor, que é moído por nós. Te damos graça pelo teu sangue, Senhor, que foi derramado por nós. Nós te damos graça pelo teu sacrifício.
reconhecemos que não merecemos, mas aceitamos, Senhor, esse sacrifício por nós. Aceitamos pela fé, Senhor, e sabemos que por ele seremos justificados. E assim receberemos a salvação por meio de Ti, Jesus. Nós não queremos, Senhor, viver uma vida de superficialidade, de apatia espiritual. Nós queremos que a nossa chama esteja acesa, não só de palavras, mas em atitude, em verdade. Queremos o azeite reserva para aguentar e vigiar e orar até o dia do Teu retorno. Para que nós sejamos como servo bom e fiel, que foram fiéis no pouco, mas que foram colocados sobre o muito. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Senhor. No nome de Jesus, amém. Quero agradecer a vocês que ficaram até o final, depois de tanto tempo aqui, né, gente? Adriana, Chiquinha, Dani, Ivonete e Andréia, obrigada, amadas do Senhor. Que nós possamos ter sido edificados com toda a leitura de Mateus. Ano que vem tem mais, né? Gente, se você tiver vontade, né, tem uma irmã que é a Dona Geralda, ela já leu Mateus 3 vezes, né? Ela leu ano passado com o Novo Testamento e aí ela leu esse ano. Ela estava adiantada, ela já tinha acabado Mateus, ela voltou para começar o Novo Testamento com a gente. Eu preciso ler. Tem muitos pontos de interrogação que eu fui deixando aqui para estudar depois. Um exemplo, aqui diz assim: cumpriu-se a profecia de Jeremias que diz: tomaram as 30 moedas de prata pelo preço que foi avaliado, só que não tem em Jeremias nada parecido com isso, está escrito em Zacarias. Então assim, eu tenho um monte de ponto de interrogação que eu quero voltar a estudar mais, mas como é lindo ouvir sobre a obra da cruz, né? Não deixemos nunca, gente, de estarmos em comunhão, de edificarmos uns aos outros, de lermos a palavra, de ouvirmos dela, de estudarmos, de orarmos, de jejuarmos, de adorarmos. É só isso que a gente precisa: orar, jejuar, ler a palavra, estar em comunhão e em adoração. Armas espirituais, e nós vamos vencer as batalhas espirituais. Amém? Amém, minha amiga. Deus te abençoe também. A Adriana diz: muito forte, vou estudar. Estuda mesmo, Adriana. É fenomenal esse livro de Mateus. Estuda. Procurar e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Obrigada, beijo, tchau, dona Leni, beijo pra senhora, tchau, mãezinha, tchau todos que assistiram depois, que Deus abençoe vocês. E vocês, pensem hoje, o que farão de Cristo? O que farão de Jesus chamado Cristo? Vocês vão amar com todo o coração? Vão viver uma vida morna, como Laodiceia? Ou vão escolher não segui-lo? Não tem um meio termo, né? Ou você é, ou você não é. E eu espero que essa mensagem tenha aquecido a chama do seu coração para que você viva para Ele. Amém? Beijinho com Deus e até amanhã. Amanhã vamos estudar Marcos, capítulo 1 ao 4, se Jesus permitir. Tchau, tchau.